Olá, amigos, dando sequência ao módulo 3 do nosso curso Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, veremos hoje a aula número 19, em que entenderemos alguns dos principais termos utilizados em religião. Entenderemos o panteísmo, o deísmo, o teísmo, o politeísmo, o ateísmo, o agnosticismo e o gnosticismo. Tudo isso e muito mais está à disposição no blog Kardec Sempre, https://kardecsempre.blog. Comecemos, pois, pelo teísmo. O teísmo defende a existência de deuses, ou seja, entidades superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo. Então, o teísmo pode ser monoteísta, quando se crê na existência de apenas um Deus, e o politeísmo, que é a crença em vários deuses. Desta forma, os cristãos são monoteístas e os hindus são politeístas. A palavra teísmo se originou a partir do grego theos, que significa literalmente Deus. Então, o conceito de teísmo é diretamente oposto ao conceito de ateísmo, aquele que não acredita na existência de qualquer tipo de divindade. Então, o teísmo opõe-se aos ateístas, aos deístas e aos panteístas, que não acreditam na existência da divindade, ou acreditam que existem vários deuses, ou acredita que o destino do homem é diferente após o seu desencarne. Mas a principal característica do teísmo é o fortalecimento da ideia da existência de um único Deus, onipresente, onisciente e onipotente, e que transcende todas as coisas existentes no universo. Então, o teísmo é a crença na existência de Deus. Uma ideia que foi muito difundida por diferentes filósofos foi o panteísmo. Vejamos como o Livro dos Espíritos, no item 14, trata o panteísmo. Pergunta Kardec: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Veja bem a pergunta. Deus tem uma individualidade, Deus é um ser à parte, ou Deus é a junção de todas as inteligências do universo? Isso significa entendermos assim, que cada ser inteligente que morre, que desencarna, que sai do corpo, esse ser vai para um Deus global, vai para um Deus geral. Ele não mantém a individualidade dele ao desencarnar. Ele vai incorporar-se a um Deus que é a união, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo. Então vamos ver, entendendo o que é panteísmo,
Vamos ver o que os espíritos respondem. Se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ou seja, não seria Deus que teria causado o universo. Deus é o efeito da união de espíritos. Aí nós podemos perguntar, mas quem criou os espíritos? Não é? Então, é uma coisa, o panteísmo é uma coisa bastante confusa, bastante complicada, não é? E muito sem lógica, apesar de ser defendido por grandes filósofos. Dessa forma, Deus não seria a causa do universo, né? Deus não seria a causa dos espíritos. Deus seria resultado da união, da reunião de todas as inteligências. Então, quem teria criado os espíritos? Quem teria criado as inteligências, né? Continuam os espíritos. Deus existe. Disso não podeis duvidar e é o essencial. Crede-me, não vades além, ou seja, acredita que Deus existe. Não duvide disso. É essencial que você acredite na existência de um Deus. E não se preocupe em conhecer a natureza de Deus, em compreender coisas que nós ainda não temos condições para compreender. Nós ainda somos crianças no desenvolvimento espiritual. Nós ainda não podemos entender física quântica. Nós ainda não podemos compreender a natureza de Deus, o que é realmente Deus. Temos muito que crescer, temos muito que aprender, temos que superar todos os nossos vícios, temos que desenvolver todos os nossos conhecimentos, conhecer o universo, para aí nós podermos compreender de fato a natureza divina, a natureza de Deus. Segue os espíritos. Não vos percais num labirinto de onde não conseguireis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, porque acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastantes coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, é um conselho que os espíritos nos dão aqui. Não perca tempo com o que vocês não podem compreender. Vocês ainda não têm condição de compreender. E ficar pensando nisso, como que é a natureza de Deus, isso não vai tornar ninguém melhor, porque isso não muda os nossos valores. O nosso grande problema, a nossa grande limitação são as nossas paixões exacerbadas, né? São os nossos vícios. Então é isso que nós temos que atacar. Não vamos perder tempo com o que nós não vamos entender nunca, né? Quer dizer, nunca, não, porque um dia nós seremos perfeitos. Mas não vamos gastar o nosso tempo agora, tão precioso, com coisas que não vão nos levar a nada. Então, os espíritos nos ensinam, nos recomendam: estudai as vossas próprias imperfeições.
porque é esse o único jeito de nós avançarmos. Você quer conhecer Deus? Quero. Você quer saber a natureza de Deus? Quero. Então supere primeiro todas as suas imperfeições, porque só assim você poderá ser um espírito bom e depois de muito conhecimento você poderá ser um espírito perfeito e aí você terá condições de compreender Deus, de entender qual a natureza de Deus. Mas antes continue analisando as suas perfeições, fazendo a sua transformação moral, destruindo tudo que existe de mal em você, deixando de contrariar as leis divinas e cumprindo rigorosamente a vontade de Deus que nos foi trazida e ensinada por nosso Mestre Jesus Cristo. Prossegue o Livro dos Espíritos no item 15. Que se deve pensar, pergunta Kardec, que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade, ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? Respondem os espíritos: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Os espíritos nem esticam muito a conversa, né? Então, essa ideia panteísta de que Deus é a reunião de tudo que existe no universo não resiste a uma pergunta simples. E quem criou o universo, então? Não é? Porque se Deus existia antes do universo e o universo faz parte de Deus, então antes de criar, o que ele era, né? Ele, quer dizer, é uma coisa muito complicada, muito difícil de ser lógica, é uma coisa ilógica. Então, os espíritos nem perderam muito tempo com isso. No item 16, Kardec pergunta: pretendem os que professam essa doutrina achar nela a demonstração de alguns dos atributos de Deus, das qualidades de Deus, que nós já estudamos. Sendo infinitos os mundos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Não havendo o vazio ou o nada em parte alguma, Deus está por toda parte. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão, ou seja, esse raciocínio contraria a razão. Refleti maduramente, e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. Aqui fica muito claro, né, que os espíritos se referem a essa questão de querer que Deus seja matéria, que Deus seja material, que Deus seja o universo. Não, Deus não é o universo, não é? Deus está muito além do universo. Deus criou o universo e zela por ele através da providência divina, através de espíritos superiores, espíritos perfeitos. Então, Deus é muito além do universo. Deus é infinito. Vamos ver o comentário de Allan Kardec. Essa doutrina faz de Deus um ser material,
que, embora dotada de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Então, Deus seria como um ser humano maior, não é? Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, quer dizer, a matéria se transforma constantemente, a matéria está em constante transformação. Então, se Deus fosse feito de matéria, ele também estaria mudando constantemente. Ou seja, não existiria nenhuma estabilidade no universo. O universo uma hora é uma coisa, outra hora é outro, e não é possível que a gente encontre a estabilidade, encontre a perfeição do equilíbrio no universo se Deus ficasse a todo momento se transformando e se a matéria fosse se transformando conforme Deus se transforma, ou Deus se transformando conforme a matéria se transforma, se modifica, se altera, né? Aí a ordem fica por conta de cada um, né? Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, a todas as dificuldades, a todos os problemas, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Nós transformamos com o panteísmo, transforma-se Deus em quase um ser humano com todos os problemas, todas as necessidades do ser humano, uma vez que ele é material e ele tem inteligência. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Nós vimos que uma das características de Deus é ser imutável. No panteísmo, Deus estaria se modificando constantemente. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que Deus fique rebaixado ante os nossos pensamentos. E não haverá sutilezas de sofismas que chegue a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo o que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser, e o sistema de que tratamos está em contradição com as suas mais essenciais propriedades. Então, o sistema que nós estamos discutindo é o panteísmo, né? Então, nós sabemos que Deus tem que ser necessariamente infinito em todas os seus atributos, em as suas características. Deus tem que ser imutável, Deus tem que ser onisciente, Deus tem que ser onipotente, Deus tem que ser extremamente bondoso, infinitamente bondoso. Então são características de Deus que ele não pode deixar de ter, e que o panteísmo acaba afetando essas características, né? Então, isso torna inviável esse pensamento, esse sistema de pensamento chamado panteísmo, né? O panteísmo confunde o Criador com a criatura, exatamente como o faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Aqui, Kardec realmente liquida o assunto, né? Aqui, dizendo que é como você confundir o cara que criou um carro, o cara que construiu o carro, você achar que ele é o carro, ou que o carro é ele. Não tem absolutamente nada. Como não tem absolutamente sentido
você dizer que Deus é o universo quando Deus criou o universo. Né? O mecânico não é o carro, Deus não é o universo. Né? Prossegue Kardec. A inteligência de Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro. Mas as obras de Deus não são o próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Aqui Kardec reforça a ideia de que não se pode confundir, né, o Criador com a criatura. Né? Quem cria é o Criador, quem foi criado é a criatura e um não é o outro. Ainda a respeito do panteísmo, diz Kardec, em O Livro dos Espíritos, na introdução, item 2, pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual cada ser absorve uma certa porção. Então seria assim: a alma existe no universo. É um grande pool de almas. Está no universo. Cada um que vai reencarnar, vai lá e pega uma alminha para ele. Pega um princípio inteligente para ele. Ok? Então, a alma é o conjunto da inteligência do universo e cada ser que encarna se abastece com um pouquinho daquela alma universal. Absorve lá uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, à alma do universo, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar de onde saíram. Essa opinião difere da precedente, diz Kardec, em que, nessa hipótese, não há em nós somente matéria, subsistindo alguma coisa após a morte. Mas é quase como se nada subsistisse, porquanto, destituídos da individualidade, não mais teríamos consciência de nós mesmos. No momento em que nosso corpo morresse e nossa alma fosse para aquela alma geral no universo, ela se integraria nessa inteligência do universo, nessa alma do universo. E nós, então, perderíamos a identidade. Nós não seríamos mais nós. Nós estaríamos agregados num ser universal, que seria o Deus. Né? Dentro dessa opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade. É uma variação do panteísmo. E também não tem o menor sentido, né? Porque qual seria a razão da vida se a gente perdesse a individualidade depois que morre? Então, eu também posso fazer o que eu quiser, não é preciso que eu desenvolva moral, não é preciso que eu desenvolva conhecimento, porque a hora que eu morrer, simplesmente eu vou para o todo. Eu vou lá para uma alma universal, os meus valores vão desaparecer, né? Porque eu vou estar encaixado em um Deus, né? Que é uma alma,
E aí, então, por que eu iria me esforçar para desenvolver valores? Acaba sendo muito semelhante assim, ao materialismo, quase, né? Apesar de ter um espírito que sobrevive à morte do corpo, tudo, não leva a nada, não é? Não exige do indivíduo um desenvolvimento ético, um desenvolvimento moral, não exige que o indivíduo se aperfeiçoe. Né? Por quê? Porque depois que ele morrer, acabou. Do mesmo jeito que no materialismo acaba porque não tem nada depois, nesse tipo de panteísmo acaba porque ele vai para um todo onde os valores dele desaparecem, os conhecimentos desaparecem, tudo desaparece. Então não teria muita razão da gente estar vivendo. Ainda sobre o panteísmo, vamos ver o que diz Kardec na Revista Espírita de 1860 e 70. Por outro lado, admitir que após a morte todas as almas se reúnam a Deus, esse sistema que acabamos de ver, é negar o castigo do culpado. Quer dizer, quem cometeu o crime também não vai acontecer nada com ele. Não existe uma justiça divina. Pois não se poderia pensar que o seio de Deus, que nos ensinam a olhar como a suprema recompensa, é isso que as igrejas falam, né? Quando você morrer, você vai para o seio de Deus. Então, o seio de Deus é o melhor lugar que a gente poderia ir após a nossa morte. Né? Então, mas seja ao mesmo tempo um foco de dor para o que viveu mal. Então, aquele que viveu mal, se fosse ser castigado após a morte, ele seria castigado no seio de Deus, que é um lugar de amor. Não tem sentido nenhum, não é? Estaria negando que o seio de Deus seja um lugar só de amor. Continua Kardec. Se nessa fusão divina o espiritismo perde o espírito, perde a individualidade, então nós temos aí uma variedade de panteísmo, onde a individualidade acaba porque o indivíduo se integra ao universo ou se integra à alma do universo. De qualquer forma, a individualidade acaba. Não é? Num caso como no outro, conforme essa doutrina panteísta, o culpado não tem qualquer motivo para se deter na via do mal, pois supérfluos são os esforços para praticar o bem. Não vai ter recompensa, não vai ter castigo. É pelo menos o que ressalta dos princípios gerais que parecem constituir a sua base. Então, o panteísmo, em todas as suas variações, pressupõe isso, pressupõe que, após a morte, o ser perde a individualidade. Se ele perde a individualidade, não compensa qualquer esforço para ser bom, não compensa qualquer esforço para não praticar maus hábitos, não compensa qualquer esforço para desenvolver a moral, as virtudes, a ética. Nada disso interessa, porque morto o corpo, a alma une-se ao todo e não existe mais como indivíduo. Muito bem, vamos ver agora um outro termo que é o deísmo. Bem, vamos ver o que os deístas afirmam. Os deístas afirmam que a existência de Deus pode ser constatada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa e o Deus criado pelas religiões. Então, os deístas, adeptos do deísmo, acreditam que existe um Deus, né? Esse Deus existe,
ele pode ser constatado pela razão, né? Se a gente for pensando em causa e efeito, como a gente pensa. Vai chegar numa causa primária e esse seria Deus. Mas eles rejeitam qualquer crença religiosa e os deuses criados pela religião. Afirmam que esses deuses, os deuses criados pelas religiões, são idealizados a partir de experiências humanas limitadas. Então, quem cria esses deuses, quem fala, não, Deus é assim, Deus é assado, Deus é bom, Deus é generoso, Deus é perfeito, Deus é isso, Deus é aquilo, esses todos estão criando os deuses. Cada religião cria o seu Deus segundo as ideias humanas dos seus adeptos. Então, o cristão, o católico cria um determinado Deus com aqueles valores que a igreja estabeleceu. Aí vem os calvinistas e criam outro, vem os batistas, criam outro. Então, cada Deus desse é um Deus diferente, criado por ideias humanas diferentes. Então, os deístas acreditam que esses deuses não têm a menor importância. Esses deuses não são o verdadeiro Deus. Por quê? Porque nós não temos ideia disso, concepção para isso. Para eles, os deístas, Deus criou o universo com tudo o que está nele e deixou que tudo siga seu curso natural, sem qualquer outra intervenção de sua parte. Então vamos lá. Para os deístas, como é que foi a criação do universo? Em determinado momento, Deus falou, faça-se o universo, e o universo se fez, e o universo foi feito segundo a inteligência suprema de Deus. Então Deus criou o universo, virou as costas e não cuida mais do universo. Não existe a providência divina. Não existe Deus cuidando das suas criaturas, dando amor para as suas criaturas. O universo funciona segundo as leis que Deus criou. E agora tudo continua aí. O deísmo ensina também que não há milagres e que a Bíblia não é inspirada por Deus. Rejeitam eventos sobrenaturais, os milagres. Em sua sabedoria, segundo os deístas, Deus teria criado todos os movimentos desejados do universo durante a criação. Não há, portanto, necessidade de fazer correções no meio do caminho, concedendo visões, realizando milagres e outros atos sobrenaturais. Então, o sobrenatural indica que está contrariando as próprias leis da natureza. Não é? Então, o sobrenatural seria uma coisa que foge da natureza. Nós também acreditamos que não existem milagres. Não é? Tudo que Jesus foi, que a Igreja Católica e outras igrejas chamam de milagre, na realidade foi Jesus fazendo coisas que ele sabia fazer. Não é que ele rompeu com a lei da natureza para fazer determinada coisa. Jesus sabia manipular os fluidos. Jesus tinha uma energia fantástica nele. Tinha um fluido vital fantástico. Então, com isso, e sabendo manipular fluidos, ele conseguia trocar moléculas doentes, células doentes do corpo do enfermo, ele trocava por células boas.
e então aquele indivíduo sarava daquela doença. Por quê? Porque Jesus tinha tirado as células ruins e colocado as células boas. Isso, é claro, apenas com o seu desejo, apenas com a sua vontade, não é? Jesus tinha uma vontade suficientemente forte para fazer isso, utilizando fluidos. Então, é evidente que Jesus não fazia milagres. O que Jesus fazia era utilização de fluidos que ele sabia fazer. Convém lembrar que Jesus participou da formação da Terra. E para formar um planeta, esses espíritos perfeitos, espíritos puros que formam os planetas, eles manipulam fluidos. Eles vão condensando o fluido cósmico, condensando, manipulando, alterando, modificando, e do que aparentemente não tinha nada, do que aparentemente era um vazio, eles criam um planeta a partir do fluido cósmico que foi criado por Deus. Nem Jesus, nem nenhum outro espírito puro cria o fluido cósmico. Quem cria o fluido cósmico é Deus. E os outros espíritos manipulam esse fluido cósmico. A partir dele, eles constroem os planetas, os sóis, as galáxias e tudo mais. Então, nesse ponto, não é? Nós, espíritas, também não acreditamos em milagres. Mas também não acreditamos que Deus se ausente do universo. Nós acreditamos piamente que Deus se mantém-se zelando pelo universo que criou, pelos seres que criou, pelos espíritos que criou, não é? Por tudo, por toda a sua criação, Deus continua, através da providência divina, tomando conta de tudo isso. Deus manifesta seus desejos aos espíritos puros. Não é? Deus manifesta as suas vontades para os espíritos puros. E estes executam. Porque Deus não age diretamente sobre a matéria. Deus age sobre a matéria utilizando-se de espíritos. Deus manifesta a sua vontade para espíritos puros, que por sua vez manifestam para espíritos bons que vão executar, ou os próprios espíritos puros vão executar a vontade do nosso Deus. E essa visão de que Deus estaria fora do universo é terrível, né? Eu não sei se para os deístas Deus não gostou da criação e virou as costas e foi embora e falou: se vira aí, né? Ou que ideia faziam os deístas de Deus como responsável pelo universo. Mas continuemos, vamos ver o politeísmo. Bem, o politeísmo é um sistema religioso que acredita na crença em diferentes divindades. Então, existem diferentes deuses. Os politeístas creem na existência de muitos deuses, cada um dedicado a uma característica particular da natureza, como Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, deusa da terra, etc. O politeísmo era bastante comum em sociedades da antiguidade, como na Grécia Antiga, Roma Antiga, Egito Antigo, por exemplo. Atualmente, o panteísmo continua presente em algumas religiões de origem africana e asiática. Cada divindade no sistema politeísta possuía forças e poderes especiais, sendo especialistas em determinadas áreas, como elementos da natureza, relações humanas. Então, existia o deus do amor, o deus da guerra, o deus da luta,
o Deus da chuva, o Deus do trovão, o Deus das plantas, né? Então, objetos, atividades, etc. Então, existiam deuses para cada atividade humana. Os gregos, por exemplo, acreditavam que Afrodite era a deusa do amor, da beleza e da sexualidade, enquanto que Atena era tida como a deusa da sabedoria e da civilização, e assim em diante. Uma característica particular da maioria dos deuses das sociedades politeístas era a presença das suas personalidades únicas. Os deuses gregos e romanos, por exemplo, de acordo com as respectivas mitologias, viviam interferindo diretamente na vida dos mortais e às vezes agindo com crueldade. Etimologicamente, a palavra politeísmo se originou a partir da junção dos elementos gregos polis, que significa muitos, e teos, que quer dizer Deus, ou seja, muitos deuses. Dando continuidade, vamos ver agora o ateísmo. O ateísmo representa a negação categórica da existência de divindades e entidades sobrenaturais, ou seja, da presença de Deus ou de outros deuses no universo. O ateísmo é o conceito oposto ao teísmo. Então, no teísmo, acredita-se na existência de Deus. No ateísmo, não se acredita na existência de um Deus, não se acredita na existência de um ser superior divino. O ateísmo se desenvolveu a partir do crescimento de ideias baseadas no ceticismo científico e da difusão do pensamento livre. As constantes e crescentes críticas à religião também representaram um reforço para que os argumentos ateístas ganhassem força e destaque. Então, o desenvolvimento do ateísmo vem com o desenvolvimento da ciência. Quando as pessoas, por começarem a conhecer como o mundo funcionava, achavam que porque eles compreendem como o mundo funciona, ninguém criou o mundo. Não é? Porque eles sabem como funciona, não é mais necessário que alguém tenha criado. É como um mecânico que fala que ninguém construiu o carro. Não, ninguém construiu o carro porque eu sei como ele funciona. Né? É a mesma coisa que um biologista molecular falar, não, ninguém criou um gene, porque eu vou lá e eu sei como o gene é constituído. Eu consigo saber quais as moléculas que formam. Né? Mas tente formar, não é? Tente partir da matéria e fazer o gene. O que normalmente ocorre é se copiar gene, mas eu quero ver fazer o gene. Né? Dá para ele um monte de elementos químicos e fala, agora faz o gene. Agora faz uma folha. Ah, não vamos falar folha, agora faz o cabinho da folha. Né? Não, só uma célula da folha, a partir de nada que seja vivo. Então, o ateísmo veio muito forte com essa questão do desenvolvimento da ciência, a arrogância que o conhecimento pode trazer, a prepotência que o conhecimento pode trazer. O indivíduo começa a se achar muito mais do que é, né, a ponto de duvidar da existência de um Deus, porque ele acha que ele sabe tudo e que ninguém pode saber mais do que ele.
Não é? É esse o ateísmo muito próximo do materialismo. Não é? Se ele não crê na existência de um Deus, ele crê que a matéria seja tudo. É interessante isso, porque ainda o materialista existem correntes materialistas que acreditam que existe uma alma, mas essa alma é material. Essa alma morre quando o corpo morre. Né? Então, essa alma, ela não sobrevive à morte do corpo. O pensamento, se bem que para os materialistas o pensamento é uma coisa que ocorre exclusivamente dentro do cérebro. Né? Mas, ao morrer, o indivíduo morre também. A sua inteligência, a sua alma, ele perde a individualidade e a existência. Vejamos agora o que seja um gnóstico. O gnosticismo acredita que existem dois deuses, um Deus bom e outro mau. E o mundo teria sido criado pelo Deus mau, um Deus menor, que eles chamam de demiurgo. Esse seria o nosso Deus da Bíblia. Então, esse Deus nosso da Bíblia, que criou o céu, a terra, a luz, etc., seria o demiurgo, que é o Deus mau dos gnósticos. Então, esse demiurgo seria o nosso Deus da Bíblia, e é por isso que todas as tragédias que existem são contadas na Bíblia. Então, nessa crença do gnosticismo, as almas dos homens já existiam em um universo de luz e paz, no plenoma. Mas houve uma tragédia no plenoma, né? E esses espíritos foram castigados, sendo aprisionados em corpos humanos, como em uma cadeia, pelo Deus demiurgo. E esse corpo impede de voltar ao estado inicial, impede que volte ao plenoma. A salvação dessas almas só seria possível mediante a libertação dessa cadeia, que é o corpo, que é mau. E isso só seria possível através de um conhecimento, gnose. Então, os gnósticos são aqueles que buscam essa gnose, esse conhecimento secreto, junto com práticas mágicas, esotéricas, sobre Deus e a vida. Então, os gnósticos acreditam o quê? Que existem dois deuses, um Deus bom e um Deus ruim. Esse Deus ruim é que criou todo o nosso universo, e os espíritos viviam no plenoma, que é um paraíso lá, um lugar legal, um lugar bom, junto com Deus bom. Aí houve uma revolução lá, o que procurou dentro do plenoma, e essa tragédia resultou que esses espíritos foram castigados e foram presos em corpos humanos no nosso universo. Então, e a partir daí passaram a ser governados por um Deus mau, chamado Demiurgo. A salvação dessas almas só seria possível se eles tivessem conhecimentos secretos, junto com práticas esotéricas sobre Deus e a vida, que são revelados aos iniciados. Então, para você achar a salvação, você tem que ser um gnóstico, né? Ter esse conhecimento secreto, saber fazer as práticas esotéricas sobre Deus e a vida, e isso daria condição de se salvar. Por isso, os gnósticos
não acreditam na salvação por meio da morte e da ressurreição de Jesus. Não acreditam no pecado, nos anjos, nos demônios e nem no pecado original. Para eles, o mal vem da matéria e do corpo humano, que são maus. Então, a matéria e o corpo humano é matéria, trazem o mal para o homem. Segundo ainda o gnosticismo cristão, o Deus bom, supremo, teria enviado ao mundo o seu mensageiro, Jesus Cristo, como redentor de alguns escolhidos e que leva à salvação, à libertação do corpo. Jesus não teria tido um corpo de verdade, mas apenas um corpo aparente, que não teria sido crucificado. Então, é uma forma toda especial de entender o universo, entender as divindades, né? E é muito assim, longe do que a gente imagina no Espiritismo, a gente conhece no Espiritismo, mas a gente vê também aqui, nesse gnosticismo, que o problema que atrapalha a liberdade do homem é a matéria. Né? A matéria que nós chamamos, né? A influência da matéria que nós chamamos de paixões, que nós chamamos de apego, de desenvolvimento de vícios, que vem da matéria. Né? Então, de certa forma, nós, espíritas, também conhecemos o problema que é a matéria. Não vamos dizer que a matéria seja má, que a matéria seja... que o corpo humano seja mau. O corpo humano nos foi dado por Deus, então não pode ser má. A matéria foi criada por Deus, então não pode ser má. Não é? O problema não é a matéria, o problema não é o corpo humano. O problema é o uso que nós fazemos da matéria e do corpo humano. Kardec deixa claro, quando fala das paixões, que o problema das paixões é o descontrole delas. Né? Ele diz que as paixões são como cavalos selvagens, que se você dominá-las, elas são muito úteis para o seu crescimento. Quanta coisa útil você consegue fazer utilizando da força de um cavalo, do auxílio de um cavalo. Mas se você subir no cavalo e deixar ele ir para onde ele bem entenda, você vai se dar mal. Você não sabe onde vai parar. Não é? Então, o importante é saber dominar as paixões, é saber dominar esse corcel que nós temos, e não ser dominado por eles. O importante é a gente dominar nossas vontades, nossos desejos. Nós fazemos aquilo que a nossa razão, apoiada na lei divina, nos diz que é correto fazer. Então, o gnosticismo, ele tem essa teoria toda dele aí, que não tem nada a ver com o espiritismo, né? Eles são esotéricos mesmo, e acreditam nesse negócio de iniciação e conhecimentos secretos e práticas mágicas, né? Mas é uma religião lá desse pessoal. Vamos ver agora o contrário do gnosticismo, que é o agnóstico. O agnóstico é aquele indivíduo que não manifesta opinião sobre a existência ou não de Deus. Você pergunta para ele, Deus existe? Fala, olha, eu sou agnóstico. Tá. O que significa isso? Significa que eu não vou discutir se Deus existe ou não existe, porque eu não tenho condição de saber. Se ele existe ou não, então eu não vou perder meu tempo. Então, os agnósticos são os seguidores do agnosticismo,
que considera inútil discutir temas metafísicos e religiosos, pois são realidades não atingíveis através do conhecimento. Para os agnósticos, a razão humana não possui capacidade de fundamentar racionalmente a existência de Deus. A gente precisava sugerir para os agnósticos, né, lerem a primeira parte do Livro dos Espíritos, né, que é esse curso que a gente está fazendo aqui. Entender que a gente não consegue saber a natureza de Deus. De fato, nós ainda não temos condições para isso. Mas nós temos condições de conhecer as características de Deus, os atributos de Deus. Nós dizermos que eu não vou discutir a existência de Deus porque a razão não consegue provar esse Deus, não querer discutir nada, não querer acreditar em Deus, preferir realmente ficar numa posição neutra aí. Mas o grande problema é que esses indivíduos agnósticos, como os ateus, como os materialistas, eles perdem o benefício da fé. Eles perdem o benefício da crença. A primeira lei moral é a lei da divindade, da adoração da divindade. Então, a gente já começa pensando, pô, mas Deus, hein? Deus fica lá querendo ser adorado, né? Querendo que os outros adorem ele. Mas que raio de Deus que é esse que quer, que precisa dessa prova de carinho, dessa prova... E não é nada disso, né? Porque quando nós adoramos a Deus, quem tem benefício somos nós. Porque quando nós sintonizamos com Deus, nós recebemos o consolo de Deus, através da providência divina. A providência que está ligada diretamente com Deus permite que Deus nos console, que Deus nos encaminhe nosso anjo da guarda, espíritos superiores, que venham nos ajudar, que venham nos socorrer. Não é? Isso, é claro, nos momentos de tristeza, nos momentos de infelicidade, nos momentos difíceis da vida, né? E nos momentos em que a gente sente que faliu moralmente, que a gente sente que está sem forças para enfrentar as dificuldades dos nossos vícios, das nossas paixões, e a gente fala com Deus, a gente acredita nesse Deus, fala com Ele, e a gente recebe o consolo divino. Isso, quem não acredita em Deus, perde. Esse é o castigo de não acreditar em Deus. Deus não está querendo ser adorado. Deus quer sim que a gente o adore, porque Ele sabe que nós vamos ser felizes adorando. Né? Ele sabe o bem que vai nos fazer quando nós nos conectamos com Ele. Então, é isso que quem não se conecta com Deus perde. O benefício trazido pela conexão, o benefício trazido por nos envolvermos com Ele quando fazemos uma prece. A prece nos junta com Deus, nos une a Deus, nos une a Jesus, aos Espíritos puros, nos une ao nosso anjo da guarda, trazendo-nos consolo, trazendo-nos força, trazendo-nos tudo o que nós necessitamos para continuar enfrentando as nossas provas, as nossas expiações, as nossas vicissitudes, que nós mesmos escolhemos em grande parte. A outra parte nós causamos durante essa encarnação mesmo. Prosseguindo,
veremos o último tipo de sistema religioso, que é chamado sincretismo. Vamos lá. O sincretismo religioso é a mistura de uma ou mais crenças religiosas em uma única doutrina. Esse modelo de sincretismo, assim como o cultural, nasce a partir do contato direto ou indireto entre pessoas com crenças distintas. Para encerrar, o processo de sincretismo religioso no Brasil se intensificou com a chegada dos povos africanos escravizados. A Igreja Católica atuou de maneira repressiva contra a celebração de cultos e crenças religiosas desse povo. Proibiam-se celebrações e aplicavam-se as punições aos que desrespeitassem essas regras. Uma das formas encontradas pelos africanos para preservar suas tradições foi utilizar os conhecimentos repassados pelos padres e associar os santos católicos a seus orixás, como disfarce para a realização de seus cultos. Ficamos aqui então com mais uma aula relacionada ao nosso módulo 3, relacionados ao assunto Deus. Até a próxima, fiquem com Deus, se cuidem e muita paz para todos.